Obrigada, Léo, Brenda. É, Vocês sempre muito provocadores para mim, né? E pensando aqui no que vocês dois falaram, eu estava pensando, né? A Brenda falou que a psicanálise não busca eliminar o sintoma. O trabalho que a gente faz com essa questão do sintoma, e isso vale não só para a gente, eu acho, aqui do Grande ABC, mas de toda a microrregião que a gente tem, né, nos estados como um todo, é, esse trabalho com o sintoma, ele muda com as particularidades da região? A gente tem que olhar esse sujeito pensando nessas particularidades para trabalhar esse sintoma? E nesse momento, eu estou aqui também pensando um pouco no mal-estar na civilização, eu estou pensando um pouco também no psicologia das massas, nessas coisas todas. E também queria que vocês falassem um pouquinho mais, Léo e Brenda, dessa meio subversão que eu fiquei aqui, né, das características que a gente tem da questão da sindicalização, das questões de muitos movimentos que a gente tem aqui no ABC, o cartel, a estrutura do fórum, como construção e principalmente como troca de conhecimento, essa busca dessa identidade, e onde que a gente vê, vocês dois principalmente, que um fórum do campo lacaniano vai atuar para que a nossa cidade, a nossa região, deixe de ser um dormitório de São Paulo, né? Isso, São Caetano é uma cidade dormitório, São Bernardo, Santo André são mais voltadas para a indústria automobilística, Mauá também é bem cidade dormitório, Rio Grande da Serra, Diadema é indústria, né? Indústria atrás de indústria, de vários setores ali. Se essa busca de identidade que a gente está falando tanto das nossas particularidades também vai por tirar a gente desses lugares pré-estabelecidos. Então, Brenda e Léo, tirem para o ímpar e digam para a gente, contem para a gente a opinião de vocês. Bom, eu não sei se eu vou conseguir responder a uma pergunta bem abrangente, Márcia, depois o Léo fala um pouco também, né, e aí vamos ver se a gente consegue dar um pouco conta da sua questão. Primeiro, antes de falar da questão, Léo, eu queria só te dizer que obrigada por ter agradecido o Zé. É uma coisa que eu queria fazer, mas como eu sou esposa, achei melhor não fazer. Obrigada por você ter feito isso. Bom, eu acho que a pergunta da Márcia está muito ligada a uma questão, né? Ela está falando de subversão, né? Subversão do sintoma. Eu vou falar um pouco mais dessa parte. O que é subverter o sintoma, né? Que é o que a psicanálise busca quando faz um tratamento, né? Uma das nossas, pelo menos, uma das nossas intenções quando a gente recebe um sujeito é isso, né? E na psicanálise em extensão, essa ideia também é colocada, né? Mas a subversão, não sei como falar em subversão do sintoma, a gente fala, na verdade, como subversão do sujeito, se trata de fazer nascer o desejo no sujeito, né? Agora, a questão que você traz das regiões, eu não sei, eu penso que é fazer essa subversão acontecer a partir da subjetividade da particularidade de um lugar, né? E o ABC é um lugar, né? Eu não chamaria
talvez São Caetano, você falou, acho que São Caetano, você falou, né, cidade dormitório, mas mesmo São Caetano tem uma empresa bastante importante, que é a GE, né? GM. GM, desculpa. E assim, a particularidade geral do Grande ABC Paulista é ser um lugar de indústria, né, de trabalhadores braçais, né, e eu acho até bonito essa comparação que o Leonardo fez com nós como trabalhadores, porque fazer psicanálise tem um trabalho braçal por trás que só quem faz é que sabe. Eu não sei quanto braçal de usar os braços, mas usar a mente também é uma coisa que cansa, talvez até um pouco mais, às vezes, né, do que o trabalho braçal. Bom, Márcia, eu não sei, mas não sei se eu respondi, né, mas assim, pensar a subversão, do sujeito, né, fazer psicanálise local para pensar a subversão do sujeito, eu acho que é uma coisa que a gente vai agora começar a construir a partir do fórum também, né? E aí vamos ver o que acontece. Aliás, isso pode ser material para a nossa revista, Márcia. Material Tá. para a gente escrever artigos. Já entendi, já entendi. Vamos construir juntos. Sou boa de entender isso. Não, Brenda, deu para entender sim, e eu acho que esse subverter o sujeito, né, é o que a gente precisa para ter uma identidade, Uhum. né? Uma identidade comum nossa, né? Sim, que vamos E começar a construir, né? sim. Léo, complementa aí pra gente. Não sei se eu tenho muito o que completar, né? Mas eu acho que a Brenda foi por um bom caminho, né? Que talvez o que a gente tenha que fazer, e até seguindo uma característica de que o ABC, né? Eu não sei se todo mundo que está aqui é do ABC, então vou falar um pouco do ABC. O ABC é composto por... São 7 cidades? 8? 7. Né? 7, né? E são 7 cidades, e é interessante, né? Porque, assim, uma das nossas questões, quando a gente começou a discutir aqui a criação do fórum, né? Foi como nós deveríamos abordar as 7 cidades, né? Se nós iríamos abordar com uma questão se nós iríamos abordar com uma questão, por exemplo, aí da psicanálise com uma coisa de polos, né? Então, o polo São Caetano, o polo Santo André, né? E a gente chegou à conclusão que não, né? Que o melhor era falar de uma psicanálise do ABC, né? Uma psicanálise das cidades. O que eu acho que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso grupo se constitui desse jeito, né? Ele se constitui na soma dos lugares, né? E é isso que a questão que você me coloca, Márcia, acho que pode fazer a gente pensar, né? Que o ABC se constitui na soma dos lugares, né? Então, quando a Brenda convocou você a escrever sobre isso, eu também te convoco, porque é a soma dos lugares Valeu. que vai escrevendo esse lugar, né? Todos convocados. Acho que tem Todos uma soma. Todos os convocados a psicanalistas do escrever, ABC. gente. Estão convocados a escrever sobre isso. Porque eu acho que tem talvez essa característica, né, Márcia? Mas isso que você disse é importante, né? Porque eu estava aqui lembrando, por exemplo, uma coisa que é comum a muitos psicanalistas aqui do ABC, que é o fato de, por exemplo, não fazerem as suas formações ou não fazerem as suas atividades enquanto psicanalistas aqui no ABC, né? Então, às vezes moram aqui no ABC, mas fazem todas as atividades em São Paulo, tal. Nenhuma crítica, acho que cada um pode fazer o que bem entende, né? Mas eu acho que isso demonstra essa característica do ABC de ser um lugar dormitório, né? E por isso que eu acho o nosso fórum muito importante, né? Porque é possível, então, dizer que nós temos alguma coisa a contar sobre a psicanálise para a comunidade, né? Então, a gente tem o que contar, a gente tem o que falar, a gente tem o que se expressar,
E aí, exatamente por isso que eu acho importante, nesse momento, a gente produzir um conhecimento por aqui, né? Então, Uhum. não sei se respondo a pergunta, mas um pouco por aí, essa minha ideia. A gente vai construir esse conhecimento por aqui, pensando sim nos sujeitos que nós atendemos por aqui, né? Que nos procuram na nossa clínica para isso, né? Quase que pesquisa de campo isso. Bom, tem duas perguntas aqui que eles não indicaram quem de vocês dois querem que responda. Mas dá para a gente pensar um pouco aqui, né? O Léo falou muito de produto final, da militância da psicanálise. Eu vou dar as duas perguntas e aí fica, acho que, mais fácil para vocês pensarem aí a resposta, porque elas, de certa forma, até conversam entre si. Essa proposta do Fórum do ABC corre o risco de ser entendida como uma psicanálise militante que faz opção por uma classe social e, no limite, uma psicanálise com ideologia? Essa pergunta é da Josi e o Marcos Chaves perguntou para a gente. Quero sustentar nesse grupo, ele colocou, né? Quero sustentar nesse grupo uma psicanálise que seja acessível, possível, com a cara de poder fazer um produto final. Minha pergunta do Marcos. Usando a metáfora do produto final, como fazer um produto final na psicanálise ou no trabalho da análise? Léo está contando que são seus alunos? Então começa, vai, responde aí. Eu não sei se entendi bem a pergunta da Josi, né? Então, se entendi bem, a tua questão é um pouco aí dizer de uma psicanálise militante, né? Eu acho que não militante, Josi, porque talvez militante seja uma palavra aí carregada de significados que eu não quero entrar por elas aqui, né? E acho que a única militância da psicanálise é a sua própria política, né? Então, a política da psicanálise, né, que é a política do sintoma, a política do falta ser, isso me parece que é uma militância da psicanálise, né? Então, a psicanálise de extensão tem aí uma contribuição que é sustentar esse discurso na sociedade, né? Um discurso da sua política, né? Que é, como disse, essa política do falta ser, né? E do sintoma, né? A política da psicanálise é a política do sintoma, como a Brenda muito bem nos lembrou, né? De que a psicanálise não prevê acabar com o sintoma como as outras práticas psicológicas ou da medicina, né? O sintoma tem o que se dizer em psicanálise, e acredito que o Raul vai trazer isso para a gente na segunda parte da conferência. Então, eu acho que essa é a militância da psicanálise, a militância da sua política, que é a mesma do consultório, né? Então, quando a gente fala da peste da psicanálise, ela está em todos os lugares, né? Ela está na nossa prática em extensão e na nossa prática em intenção. Então, acho que é um pouco isso que eu posso te dizer, Josi. Então, por aí, tá? Brenda? Você não quer também falar um pouco da outra pergunta? Aí depois eu falo. Posso falar também, acho que fica melhor, né? Ah, A outra pergunta, né, se também entendi bem, é como fazer um produto final da psicanálise, né? Ou do trabalho da análise, né? Eu tenho a impressão que exatamente esse produto final é exatamente a política da psicanálise, né? O produto final de uma análise é exatamente essa política da psicanálise, né? Então, uma política que prevê alguma coisa que seja o avesso do discurso do mestre, né? O avesso das construções de mestria e por aí vai. Então, eu acho que esse é o produto final de uma análise, né? O produto final de uma análise é um fulano que pode optar pela escolha de ser um psicanalista, né? Mas que também pode optar pela escolha de não ser um psicanalista e, enfim, seguir aí a sua questão
com a política da psicanálise nos meios em que ele tá colocando, né? Bom, acho que a segunda pergunta foi feita mais para o Léo, mas o que eu gostaria mesmo de comentar é sobre a pergunta da Josi. Deixa eu até ver aqui direitinho, ela fala... a pergunta da Josi essa proposta do Fórum do ABC corre o risco de ser entendida como uma psicanálise militante que faz opção por uma classe social e no limite de uma psicanálise com ideologia? Sobre isso, eu queria dizer que a psicanálise sempre corre o risco, eu acho, que a psicanálise sempre corre o risco de ser militante, né? São pessoas, somos pessoas, corremos o risco, né? O que eu acho que é interessante, eu acho que isso é uma pergunta que a gente sempre deve se fazer como analista, que será que o que falta? O que falta? Eu acho que a gente tem que sempre estar se perguntando, né? Tem um autor que eu adoro, que é o Slavoj Zizek. Ele fala dessa distância que a gente tem que manter da ideologia, né? Então, não é como dizer que não temos uma ideologia, mas que a gente precisa ter uma certa distância dela, né? Para não nos tornarmos mestres, para não querermos que a coisa seja sempre do nosso jeito, como quer um mestre, né? Mas sim, Josi, acho que a gente sempre corre esse risco, e eu acho que é importante, muito importante, a gente saber que corre esse risco, para que a gente possa manter uma distância da nossa ideologia, para a gente conseguir tratar esse risco. Enfim. Agora, bom, mas eu gostaria também de fazer um comentário sobre a pergunta do... Como chama o rapaz? Marcos Chaves. Marcos. Mas assim, só para, né, o Léo falou um pouco desse produto final, mas eu só queria complementar com a resposta do Léo, que esse produto final é um produto inacabado. O que a psicanálise produz é sempre um produto inacabado, é sempre uma verdade que vai ser que precisa, que deve, que pode ser substituída por outra, né? Parar numa verdade absoluta, que seria como a ideologia que a Josi coloca, isso pode nos atrapalhar muito como psicanalistas em intenção e em extensão. Né? Não podemos, a gente pode mudar de ideia, né? Já dizia o Raul Seixas que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Agora, às vezes, a gente quer do nosso jeito. O importante não é que a gente não queira que seja do nosso jeito. A gente pode querer que seja do nosso jeito, mas a gente precisa saber que a gente precisa respeitar, né? Por exemplo, num grupo como esse do nosso fórum, acho que é uma coisa que tem sido muito bacana, é isso. Apesar da gente ter o nosso jeito, somos sujeitos, temos nossa singularidade, queremos do nosso jeito, mas a gente tem podido respeitar que as outras pessoas querem de outro jeito e que nem sempre vai sair do nosso jeito. Né? Então, isso tanto sobre a pergunta da Josi, quanto sobre a pergunta do Marcos, né? Coisas inacabadas, produtos finais inacabados. Um produto final que vai exigir outro produto final, outro produto final. O produto final de uma análise é a castração, né? É se dar com a castração. Né? Então, o produto final não é nada completante. É isso que eu queria dizer. Fala aí, Márcia. Não, tenho mais duas questões. Vou passar para vocês responderem. Uma dessas questões é do aluno do Léo, e outra é uma pessoa que está aqui com a gente mesmo, na nossa transmissão. Eu vou ler as duas questões para vocês também têm acesso às duas aí, mas eu vou ler para todo mundo ter conhecimento. Aí, e só para sinalizar, quando vocês terminarem de responder, a gente vai fazer uma pausa de 10 minutinhos para todo mundo fazer xixi, tomar uma água, esticar um pouquinho as pernas, pegar um café, no meu caso,
mas não precisa nem desconectar, tá, gente? Em 10 minutinhos a gente já volta com a fala do Raul, tá? Deixa eu ler as questões aqui para vocês. Sobre a psicanálise do trabalho, pensando nas características da região do ABC, movimento sindicalista, trabalhadores industriais, de uma região que teve grande protagonismo no Brasil nos anos 80 e 90, inclusive lançando um trabalhador a candidato e, consequentemente, a presidente do Brasil, a uma das figuras de referência mundial, como o Fórum do Campo Lacaniano pretende, ou se já faz algo, pensar e estudar essa posição desses trabalhadores de um protagonismo no passado, mas que hoje parece estar habitando um outro lugar na prática de um imaginário do povo brasileiro. Ou seja, existe algum objetivo ou proposta do Fórum para compreender essa nova figura do trabalhador sindicalista e industrial do Grande ABC e sua nova postura, se é que houve mudança? E uma outra pergunta que é da Camila Napp. Por muitos anos, o ABC foi muito carente na nossa área, o que fazia com que muitos de nós fôssemos buscar fora mesmo alguns conhecimentos. Ao mesmo tempo, buscar fora tornava muito evidente a figura do mestre de São Paulo, ele ainda põe em São Paulo entre aspas, como o grande outro. Ouvir uma ideia de fórum, de psicanálise, que não seja pautada em mestres, e sim no trabalho, no acolhimento, é um presente a todos nós. Parabéns a todos e obrigada. Não era uma pergunta, era uma colocação. Camila, seja bem-vinda, participa mais com a gente, estamos te esperando. E aí, comentem a pergunta que foi feita aqui sobre essa questão do sindicalismo, do trabalhador, e reiterem o convite da Camila para ela vir participar com a gente. Podem responder. Bom, primeiro, Camila é uma pessoa muito especial para mim. Camila, olha, por favor, sabe que já é convidadíssima já de muito tempo, não é, minha querida? A pergunta, como é o nome da pessoa que fez a pergunta? Bruno Manzaro. Bruno. Peraí. Deixa eu ter de novo acesso, que é uma... Bruno, eu vou olhar aqui. Você tem alguma coisa? Você já pensou alguma coisa, Léo? Você quer falar primeiro? Eu estou pensando ainda. Não, posso. Quando a Márcia estava lendo lendo aqui, eu também estava pensando e fiquei com essa sensação de que é uma dessas perguntas ótimas, porque a gente não sabe a resposta, né? E essas perguntas são as melhores de todas, né? Eu tenho uma ideia, mas coloco aqui para vocês, até como eu estou pensando alto aqui com o grupo, né? Que é isso, né? Talvez o que o Bruno apontou para a gente é exatamente a recuperação desse protagonismo do trabalhador, e que fica um desafio aí para o nosso fórum, de uma região, de uma demanda local, né? Pensar em estratégias para recuperar esse protagonismo, né? Queria até convidar os outros psicanalistas que eu sei que estão aqui nos assistindo, que não fazem parte do nosso fórum, a vir trabalhar com a gente para pensar sobre isso também, né? Porque acho que é uma demanda, uma pergunta e tanto que o Bruno colocou. Mas não sei, Brenda, você tem mais alguma ideia? Estou pensando aqui, já respondo. Eu, na verdade, fiquei... Não sei se eu entendi muito bem também, né? Mas, assim, eu não sei se o Marcos está falando dessa nova postura dos metalúrgicos... Bruno. Bruno, desculpa. Dessa nova postura... Desculpa, Bruno. Dessa nova postura dos metalúrgicos, né? Dessa postura atual dos metalúrgicos, né? Que nos anos 80 e 90 foram só lutas, e depois disso a coisa foi esfriando, e enfim. Mas eu acho que o que é interessante é a gente pensar no trabalhador, naquele trabalhador daquele tempo. Nisso eu concordo com o Léo.
Mas, Bruno, eu não sei se a gente está conseguindo te responder. Se você quiser, se você perceber que a gente não entendeu, escreva de novo lá no chat. E se a gente entendeu a tua pergunta, aí então tudo bem, não precisa colocar nada. Tá. Gente, o Davi Ruivo mandou uma questão aqui que tem tudo a ver com uma coisa que a gente está conversando muito e que sim, Davi, a gente não tem resposta, tá? Eu vou ler a tua questão e a gente também vai te contar por que a gente ainda não tem resposta. Diante desse cenário político-social que nos atravessa e diante de uma pandemia mundial, gostaria de saber qual o sentimento que atravessa a psicanálise, momento em que temos atendimentos virtuais e transmissões também de forma remota. O quanto que a presença versus o virtual, quais as influências vocês observam que a psicanálise, os analistas e analisando, perpassam nesse cenário? Davi, eu vou começar a responder, mas eu vou jogar a bomba para o Léo e para a Brenda. A gente tem um grupo pensando essa mudança toda, porque nós também fomos impactados com aquela questão de análise virtual, será que funciona? E estamos nisso há 50 dias. Então, eu acho que faz parte ainda desse trabalho que a gente está desenvolvendo. Eu acho até que é um desenvolvimento da psicanálise como um todo, né? Mas o Léo, como além de analista, também passa por essa mudança na vida acadêmica como professor, eu acho que Léo e Brenda podem continuar falando disso para você. Mas eu acho que a gente ainda não tem uma resposta totalmente formada para você, não, Davi. Fala, Léo, Brenda. Bom, eu quero falar primeiro porque o Davi Ruivo é um querido. Obrigada pela pergunta, Davi. Acho que, como a Márcia disse, é uma coisa que... acho que um comentário interessante que eu gostaria de fazer é que eu tinha muito preconceito com atendimentos online, e nos últimos praticamente 2 meses que a gente está tendo que atender online, porque é o único jeito a única que é possível, é claro que não substitui uma análise presencial e toda a logística enfim, aquilo que mobiliza no sujeito, na vinda, na ida, né? Eu acho que tudo isso tem um papel muito importante, mas eu acho que caiu um pouco essa coisa um pouco desse preconceito que eu tinha, que eu achava que seria impossível. As coisas novas eu sempre tenho bastante resistência, e depois que eu experimento eu acabo gostando. Então eu tenho visto nos meus analisantes que as coisas funcionam, né? Não, é lógico que não substituo pela presencial, mas talvez, Davi, isso ainda seja algo que a gente vai construir, como a Márcia disse, né? Porque acho que também 2 meses talvez não seja suficiente para a gente ter uma resposta, né? Aliás, uma resposta a gente nunca vai ter, na verdade, né? Mas eu não sei se é tempo suficiente para a gente construir alguma coisa. Eu acho que seriam preciso anos atendendo uma pessoa online, talvez alguém já tenha essa experiência, né, em psicanálise, para saber se o andamento, comparando com outros, quer dizer, isso é uma pesquisa, né? E talvez, Davi, você também, eu sei que você também atende, né? Talvez você também possa escrever sobre isso e, no futuro, quando a gente tiver a nossa revista pronta, você dá a sua contribuição para a gente. Obrigada pela tua pergunta, meu anjo. Léo, você tem 5 minutinhos para contar para a gente o que você acha disso. Vou contar rapidinho, porque assim, né, acho que tem dois discursos diferentes, né? Então tem um discurso da sala de aula e o discurso de uma análise. Claro, são 2 discursos completamente diferentes, Sim. né? Um pautado aí muito mais no discurso universitário e o outro pautado no discurso do analista. Claro que assim, né, no discurso universitário, tirando algumas pequenas adaptações, né, foi possível fazer essa transição,
né? Claro, Uhum. com críticas, e aqui coloco elas, quem já me ouviu falar em outros lugares sabe quais são, com críticas, né? Mas foi possível. Agora, quando a gente fala do discurso do analista, né, na prática do analista, eu tenho a impressão que a gente precisa, de fato, produzir mais coisas, né? A gente precisa produzir, por exemplo, essa história do que seria uma análise sem esse corpo físico, né? É a coisa que tem me pegado, assim, né? Porque, assim, é uma análise sem corpo, né? Mas é uma análise, ao mesmo tempo, com corpo pulsional, né? Porque a voz está ali, né? Acho que principalmente a voz, mas se for também por câmera, a imagem está ali, né? Então, algumas funções estão envolvidas, né? Mas não tem um corpo, né? Então, eu Uhum. não sei ainda, acho que como a gente foi pego por essa questão de ter que trocar roda com o carro andando, né? A gente ainda vai ter que parar para pensar sobre isso, mas eu tenho certeza que Uhum. logo vão começar a ter materiais e psicanalistas pontuando essa questão. Inclusive, né, acho que queria destacar aqui todos os esforços do Antônio Quiné em lives recentes para falar sobre isso, e também em outros psicanalistas da escola que têm feito também esforços em produzir considerações teóricas que nos ajudem, né? Uhum. Mas eu acho que o mais importante é aquilo, né? A gente tem que levar a psicanálise é, por onde quer que estejamos, né? Então, se é por aqui, porque a condição nos obrigou, que seja, Uhum. né? Que seja. Uhum. Então, acho que isso que é o mais importante. Que ela chegue. Ó, em menos de 5 minutos. Bom, vamos encerrar por aqui, porque a gente vai fazer um breakzinho de 5, 10 minutinhos no máximo, que é para todo mundo esticar as perninhas, fazer um pipi, tomar uma água, um café. Não precisam deslogar, tá, gente? Podem continuar logados. Eu acho que o Raul também vai contribuir para a gente com essas últimas questões, principalmente, com a fala dele depois. E na volta, a gente já volta com a mesa do Raul, tá bom? Então, 10 minutinhos aí pra gente e até daqui a pouquinho.